Glória a Deus, você pode se sentar. Quero convidar minha digníssima esposa para vir aqui. Antes de nós recebermos a palavra, nós gostaríamos de compartilhar com a igreja um testemunho, um milagre que a gente viveu nesses últimos dias. E alguns irmãos, de forma mais pontual, esteve em oração por nós. E nós não poderíamos deixar aqui de compartilhar aquilo que o Senhor fez, para que o nome dele seja uma vez mais glorificado. E eu quero passar aí a palavra para a Lu, viveu na pele o milagre, para compartilhar esse momento. A paz, amados, paz do Senhor, boa noite. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Talvez esse seja um dos domingos mais sonhados e que eu mais almejei estar aqui em cima. Quando a gente se torna uma pessoa pública, não tem muito jeito da gente esconder alguns processos que a gente passa. E existem lugares onde a gente precisa estar com poucos, passando pelo processo que o Senhor tem para cada um de nós. E muitos me perguntaram, eu saí das minhas redes sociais, me ausentei totalmente do WhatsApp, gostaria de ficar fora do WhatsApp o resto da minha vida, por sinal. Meu sonho, no céu não tem WhatsApp, gente. E muitos ficaram, perguntando o que tinha acontecido. E talvez nos últimos 15 dias eu passei pelo processo mais dolorido que até hoje, com 35 anos de idade, vou fazer 36 dia 4 de novembro, eu já passei até hoje. E todos os processos, eles vêm para nos lapidar e para nos mostrar o quanto que nós somos dependentes, o quanto que nós somos vasos de barro na mão de um Deus poderoso, que basta uma mexidinha e Ele te coloca ao chão e te refaz de novo. Nós somos nada diante do poder de Deus, e o poder de Deus, ele é terrível. A nossa carne humana, ela nunca vai suportar o poder de Deus. E nós vivemos a manifestação sobrenatural do poder de Deus nos últimos 15 dias. Há mais ou menos uns 20 dias, amor? Eu comecei a sentir uma dor na minha mama esquerda. E como eu faço musculação, eu achei que eu estivesse com alguma contratura muscular ou algum problema na minha prótese. E eu ia para o congresso da Viviane Martinello, e na semana de ir eu comecei a falar para o Bruno. Eu falei assim: amor, estou sentindo uma dor na minha mama, estou sentindo uma dor na minha mama. E eu verbalizei isso com ele, fui para o congresso, cheguei no domingo, vim no culto. De domingo para segunda eu acordei à noite com a minha mama doendo. Para uma dor te acordar, tem que ser algo significativo. E aí logo de manhã eu pedi a Débora, falei assim: Débora, faz um pedido aí no meu nome de um ultrassom de mamas, que entre um paciente e outro, hoje à tarde, eu pensei, eu estou com algum problema na minha prótese, Eu e o Bruno fazendo projetos, enfim, e eu devo estar com algum problema na minha prótese, eu tenho que saber como é que está isso. Eu sempre faço meu ultrassom de mama uma vez por ano, todos os meus exames. Tinha feito em julho do ano passado, deve ser que deu alguma coisa, eu quero saber porque está doendo. Não falei para a Débora que estava, mas eu pensei que estava alguma coisa problema na minha prótese. E aí a Débora pediu, eu pedi autorização na Unimed, tudo certo. Cheguei lá, a Débora já tinha colocado os pedidos impressos em cima da minha mesa. Eu dobrei os pedidos e coloquei dentro da minha bolsa. Comecei atendimento do meu primeiro paciente na segunda-feira do dia 23 de setembro. E a minha primeira paciente, ela delongou um pouquinho a mais, e eu atrasei uns 20 minutos já nessa primeira paciente. Quem trabalha com horário marcado sabe, se no primeiro você atrasou 20 minutos, no final do dia você está com 1h e 20 de atraso. E eu fico neurótica com isso. E aí eu já estava assim na cabeça, hoje eu não vou lá fazer ultrassom mesmo, porque a Débora tinha combinado com a secretária do local onde eu ia fazer meu ultrassom, que eu ia descer entre um paciente e outro e fazer rapidinho. E aí eu já estava na cabeça, eu não vou fazer hoje mesmo, já estou atrasada 20 minutos, meu Deus, se eu descer no final do dia, 2 horas de atraso. E aí a minha segunda paciente foi uma paciente que ela está me vendo online, e essa paciente tem 37 anos e ela está com câncer de mama. Ela tem uma filhinha um pouquinho mais velha do que a Helena, tem um filho só, e ela descobriu o câncer de mama, durante um tratamento comigo,
muito jovem. E aí eu conversando com ela, o Senhor a levou ali nesse dia. Eu conversando com ela, ela falou assim, eu falei assim, mas fulana, como é que começou, né? Ela falou assim, Lu, eu estava sentindo uma dor na minha mama. Estava sentindo uma dor na minha mama e eu não sabia, né? E aí eu estava achando que eram meus fibroadenomas que estavam evoluindo, né? Porque câncer não dói. E aí eu fui fazer o exame, na hora que eu fui, né? Já estava com um tumor maior de 13 centímetros e tudo mais. E aquilo me deu um estalo e eu já mais atrasada ainda falei assim, Débora, avisa, a próxima paciente já tinha chegado. Avisa para a paciente que eu vou descer e 5 minutos eu volto. Você não sabe como que você vai estar daqui 2 minutos. Eu e você, nós não sabemos do que vai acontecer daqui 30 segundos. Se hoje você está escutando isso, eu já quero te fazer um convite nesse momento. Não saia desse lugar sem a certeza da sua salvação. Não saia desse lugar com dúvida para onde você vai. Porque você pode ter todas as garantias do mundo, com contas bancárias, com projetos, com tudo dando certo, mas nós não temos, na verdade, garantia nenhuma. A única certeza que nós temos é que Jesus reina e o agora. Nós não temos 30 segundos a mais na nossa vida, nós não temos. Se tivermos, é pela graça e misericórdia do Senhor. Então eu desci no médico, né, bem rapidinho, falei com a secretária, já me passou logo lá, né, eu falei, nossa pai, falei com o médico, eu conheço ele, falei assim, nossa, aqui eu tenho que ir, meu paciente está lá em cima, nananã, aquele negócio rápido, né, e aí na hora que ele começou a fazer o ultrassom, ele não falava comigo, e graças a Deus, né, a quem não tem o conhecimento, porque a ignorância às vezes, ela guarda o nosso coração de muita ansiedade, de muito medo. O conhecimento às vezes nos leva, né, a locais que se a gente fosse ignorante no assunto não nos levaria. E aí eu vi a boca do médico ficando branca. E aí eu perguntei, fulano, o que está acontecendo? Ele falou assim comigo, tem um nódulo na sua mama. Na hora que ele falou comigo que tinha um nódulo na minha mama, literalmente o meu chão abriu. Se fosse um nódulo bonitinho, se fosse um nódulo certinho, ele não demoraria a me falar. Ele não ficaria branco, ele não ficaria suspenso. E eu falei assim, e quais são as características desse nódulo? Eu perguntei para ele. E ele virou para mim imediatamente e falou assim, não vou te falar, se você já está chorando. E dali eu já sabia que as coisas estariam mais complicadas do que eu imaginava. E esse médico terminou o exame e ele não falou comigo. Eu liguei para minha irmã, que é ginecologista, na hora. A Débora ligou para o Bruno. E eu comecei a conversar com a minha irmã, que ela é ginecologista, e ela faz ultrassom de mama, ela faz as ultrassons ginecológicas. E ela falou assim, não, Lu, não, como assim um nódulo? Eu falei assim, Ney, é um nódulo. E qual é o BIRADS do nódulo? Eu falei assim, ele não me falou. A minha irmã ligou para o local e ele falou para minha irmã. Ele me classificou com um nódulo, vocês podem passar. Um nódulo na mama esquerda com BIRADS 5. Tem algum médico aqui? Pedro, Carol, tá ali, aqui. Ele me deu um BIRADS 5. E aí eu vou facilitar para vocês. Esse corte é do meu exame, tá, gente? Essa é a minha ultrassom. É o laudo da minha ultrassom, é um print, é uma foto do meu ultrassom, do dia 23/9. Pode passar. Eu dei um Google para vocês. BIRADS 5 são achados na mama onde a malignidade ela vai de 95% a 99%. Então são nódulos que têm probabilidade em média de 1% de serem benignos. E ali o meu chão abriu. Ele já ligou imediatamente para uma outra colega médica, que é especialista em ultrassom de mamas. E eu perdi o chão, eu não sabia mais onde eu estava, eu não escutei mais nada, eu não via mais nada. A Débora saiu comigo andando no meio da rua, eu não sei nem como é que eu cheguei no outro local. E ali eu só pensava na minha filha. E tudo que às vezes você se importava e que era secundário, foi destruído em fração de segundos. E a única coisa que eu conseguia pensar é que eu queria viver para criar a minha filha, para estar com meu marido e com as pessoas que eu amo.
tudo foi reduzido a nada. Todos os meus sonhos e projetos, eu pensava neles, eu tinha náusea, eu tinha vontade de vomitar. E aí eu sentei, a médica foi me atender, e eu não conseguia prestar atenção, né, no que ela estava falando. E é engraçado que quando a gente é médico, é muito triste a gente atender outro médico. Eu fico imaginando a situação dos meus colegas me atendendo, né? E eu perguntando, e eles não continham que bom de me falar. A imagem era horrível, a imagem era uma imagem muito sugestiva de malignidade, era uma imagem muito feia. E eu perguntei para essa segunda médica, que foi imediatamente após eu sair do consultório em 40 minutos eu estava fazendo um outro exame com outra médica. E ela ficava olhando para mim assim: Lucimária. E eu falava assim: mas por favor, biópsia. Vamos, né? Porque aí você não perde tempo no tratamento. Vamos biopsiar aqui mesmo. Em 2 dias, né, o laboratório tal vai liberar seu exame. A gente não vai perder tempo em nada. Aí, era um diagnóstico, é aquilo que tem cara de porco, focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, tudo de porco. Mas só pode falar que é porco na hora que o negócio chega. E eu falava assim: tratamento? E aquilo ia rodando uma imagem na minha cabeça. Um tratamento de uma paciente com 35 anos é muito mais agressivo. E eu se lembrava que eu ia ter que entrar na menopausa química, eu não ia poder ter mais filhos. E aquilo ia rodando tudo na minha cabeça. E o conhecimento do tratamento que eu tinha, o prognóstico de uma paciente jovem. E aquilo ia rodando tudo na minha cabeça. E eu lembro que com ela isso, eu falei assim: para que eu estudei tanto mesmo? Para que eu corri atrás de tanta coisa? Para que eu estou fazendo tanta coisa mesmo? E eu lembro que eu falei isso com ela, o Bruno estava do meu lado. E eu saí daquele dia ali desnorteada. Eu saí daquele dia na minha cabeça que eu tinha um diagnóstico de um nódulo de 6 milímetros. De 6 milímetros. Que é impossível humanamente doer. Impossível. O Bruno escutou isso de todos os médicos que nós passamos. Humanamente é impossível, né? Câncer não dói, gente. Dói quando está comprimindo alguma coisa. 6 milímetros, então, impossível. Impossível causar dor. E ali eu fui para casa, e aí eu já comecei. Eu tenho amigas mastologistas fora, em São Paulo. E também fui para a mastologista aqui, já marquei a consulta dali mesmo, já saí com a consulta marcada para outro dia. E eu liguei para uma colega minha em São Paulo, e ela falou assim: você não vai fazer biópsia. Nós vamos fazer uma mamotomia, que é a retirada completa do nódulo. Nós vamos procurar a referência, que o nódulo estava muito próximo à minha prótese, é difícil de fazer, ia romper a minha prótese. E aí aquilo tudo, gente, eu tendo que tomar decisão, e consultório, eu já não voltei para o consultório, eu pensando o que eu ia fazer com essas pacientes. E a Débora remarcando, e as pessoas perguntando: Lu, quanto que eu marco? Eu não sabia mais de nada. A minha vida simplesmente ela tinha parado. E o Senhor me levando em um local onde só o Espírito Santo de Deus era capaz de me confortar. Quando nós estamos passando por esses momentos, são lugares onde palavras humanas não confortam. Então eu já quero te ensinar a lidar quando a pessoa está passando por um momento assim. Você tem que clamar e jejuar para que o Espírito Santo de Deus conforte o coração dela. Porque é um local onde só o Espírito Santo de Deus conforta. Não adianta você falar que vai ficar tudo bem, porque os nossos olhos estão vendo uma realidade, e a única pessoa que é capaz de tirar os nossos olhos da realidade é o Espírito Santo de Deus. O homem não é capaz de tirar os nossos olhos da realidade. A palavra de Deus é capaz, a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus é capaz. Então a maior presente que você pode dar para uma pessoa que está frente a uma situação que só pode ser mudada pela intervenção humana é você orar, jejuar por ela, clamar por ela e falar assim: minha filha, já deu tudo certo. Porque o Senhor, Ele nunca perdeu o controle de nada. E eu saí dali, né, fui para casa ligando. Nesse dia à noite, eu mandei o meu exame, eu consegui o contato. Amor, você vai me ajudando aí, que minha cabeça fica bagunçada. Tá bagunçada, muito bagunçada. Eu consegui o contato de um médico em Belo Horizonte que fazia mamotomia, que era referência, porque essa minha amiga de São Paulo tinha me indicado ele. E aí uma amiga de lá tinha um contato pessoal dele. Eu mandei o meu exame, esse exame para ele em Belo Horizonte.
E falei que eu era colega médica dele, que fulana tinha me dado o contato dele. E em menos de 2 minutos esse homem me liga. Ele não respondeu a minha mensagem. Esse homem me liga e ele fala assim comigo: você está curada. Você está curada. Ele não deu boa noite, ele não perguntou meu nome, ele não falou como era. Ele só me ligou e falou assim: você está curada. Se você está curada, isso não vai ser nada. E se for, você já está curada. Só o Senhor faz uma pessoa descobrir um nódulo de 6 milímetros. E ele não é crente. É impossível. Aí eu contei para ele, ele falou assim: como é que você foi fazer ultrassom? Aí depois ele quis saber. Eu falei assim: eu senti dor. Ele: impossível. Deus te avisando. Ele falou assim: é Deus te avisando. Impossível sentir dor com 6 milímetros. E ele falou assim: quinta-feira esteja aqui, eu vou te atender, nós já vamos tirar esse nódulo completamente, quinta-feira. E eu falei assim: eu tô, você não quer amanhã não? Isso era segunda, se quisesse, terça-feira eu estava lá. Não, e quinta-feira eu vou te atender. E aí terça-feira eu fui numa médica, onde ela me falou, né, uma mastologista muito querida, até convidei ela para estar aqui, ela não pôde. E ela falou assim comigo: não é palpável, o nódulo não era palpável, ninguém palpava o nódulo. E ela falou assim comigo: nós precisamos aguardar a biópsia, eu não vou te esconder nada. E aí já começou, né, a me falar das possibilidades boas e das não boas para aquele momento, das possibilidades de tratamento, a entrada na menopausa, o tratamento para o câncer. E eu saí daquele dia muito angustiada. São dias muito terríveis. Quinta-feira nós fomos para Belo Horizonte, nós fizemos uma mamografia, o nódulo não aparecia na mamografia, e fizemos o procedimento de mamotomia. O Senhor foi trabalhando em todos os detalhes, né? Precisávamos que fosse autorizado na Unimed, exames que são de 1 semana, nós autorizamos com menos de 30 minutos. Minha Unimed é fora, é do Espírito Santo. E o Senhor foi provendo os milagres e trabalhando em mim. E eu pedi o Senhor, nesse período, uma palavra. E eu quero só ler para vocês aqui. João 9. O Senhor, Ele me sustenta na palavra dEle. E o Senhor conhecia o tamanho da minha angústia. E eu falei assim: Senhor, eu preciso de uma palavra, senão eu vou morrer. Eu vou morrer antes desse negócio chegar. O Senhor me fala o que me espera nos próximos dias, porque eu preciso ouvir a Tua voz. Desde o último ano, eu e o Bruno temos passado por alguns momentos muito desafiadores, e a palavra do Senhor nos sustentou. E o Senhor me deu a seguinte palavra, João 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. No versículo 6, dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E essa palavra era uma palavra de cura, mas que não tinha a ver com o cego, tinha a ver com a glória de Deus. Não interessava o vaso que ele estava usando, não tinha a ver com o tempo, não tinha a ver com nada, tinha a ver com o poder e a manifestação da glória de Deus, porque Jesus era o Messias, ele precisava mostrar que ele era o Filho de Deus. Então o cego, ele foi curado não pela necessidade de ser curado, ele foi curado porque Jesus precisava manifestar o seu poder, para aquele povo incrédulo saber assim, para os fariseus olharem e verem: ele verdadeiramente é o Filho de Deus, Jesus está aqui. E é isso que ele queria dizer naquela época com a cura desse cego. Não tinha nada a ver com o cego, tinha a ver com Jesus. E eu recebi essa palavra e fiquei assim: Senhor, eu vou ser curada. Mas os médicos, os colegas, todo mundo querendo me preparar para fazer um tratamento de câncer, porque eu entendo eles, a imagem era horrível, era muito ruim a forma, foi uma evolução muito rápida. E aquilo começou a ser muito angustiante. Eu e o Bruno fomos, né, para Belo Horizonte, retiramos, passamos a semana aqui. E eu não posso dizer para vocês como que eu vivi, eu e o Bruno vivemos essa semana. Então, quando vocês verem uma pessoa, gente, não estou falando por mim, você não sabe o que está acontecendo com ela. Eu não sei o que está acontecendo com a Glenda, eu não sei o que está acontecendo com o João, eu não sei o que está acontecendo com a Maria, eu não sei o que está acontecendo com você, vocês não sabiam o que estavam acontecendo conosco. Então nós precisamos, como servos de Cristo, orar, né, e vigiar.
E aquilo foi tomando meu coração de pavor, porque se eu olhasse para a circunstância eu afundava, porque aqueles mais próximos médicos queriam, até o Bruno, né, ficava com medo do resultado vir maligno e eu não estar preparada para aquilo, e eu lutava contra a minha carne até esperar essa biópsia, que era 5 dias úteis. Eu lutava com a minha carne todos os dias, porque eu pensava assim: se eu olhasse para o que a medicina me falasse, se eu olhasse para o que os meus colegas estavam me preparando, eu estava indo para um caminho de tratamento de câncer. Mas eu tinha uma palavra de cura, eu tinha uma palavra que o Senhor ia me restaurar, eu tinha promessa de filhos. E eu falava assim: Senhor, como é que é? E aí essa palavra remoía, e eu brigava a minha carne contra a minha alma e contra o meu espírito, e eu me cansava, e eu falava para o Bruno: eu preciso descansar. Parecia que eu estava lutando com 1000 homens todos os dias, repetindo para mim mesma que era benigno, que eu estava curada, enquanto outra parte de mim dizia que não era, que não ia acontecer. Você não está vendo a imagem, você não está vendo seus colegas te preparando, te prepara para o pior, te prepara para o pior, te prepara para o pior. E a outra parte dizia: confia, fica firme, eu sou o Deus que não falha, eu sou o Deus de promessa, se eu tenho dito eu não vou mudar. E era uma guerra constante entre a minha alma e o meu espírito, e a minha carne gritava, e eu chorava, e eu clamava, e eu me desesperava. E o Bruno leu um texto para mim, onde ele falava que o povo clamava e a situação era mudada por 4 vezes. O povo, né, clamou e a situação foi mudada. E eu me ajoelhava e falava assim: Senhor, agora é só eu e você. O que eu tinha de melhor recurso humano eu já fiz, o melhor da ciência eu já fiz, mas só o Senhor pode ir lá nesse laboratório e mudar essas células de maligna para benigna. Só o Senhor pode fazer. Existe um ponto na minha vida e na sua vida que nós não podemos fazer mais nada. Só o Senhor pode intervir. Eu cheguei nesse ponto e isso nos muda para sempre. Quem já passou por esse processo sabe. Aonde que tem dinheiro? Para que adianta dinheiro nesse momento? Para que adianta influência nesse momento? Existe um momento que você pode, o dinheiro vai te ajudar até aqui, a influência até aqui, a medicina até aqui, mas existe um momento que é só entre você e Deus. É só você e o Senhor, não tem como ninguém mais intervir. Palavras humanas não te confortam. É um local onde você descobre que a sua maior dependência é de Cristo. E eu clamava: Senhor, a minha angústia, eu vou morrer de angústia. Eu falava: Bruno, parece uma coisa me enforcando, eu não consigo respirar. E foram dias onde eu tive que mergulhar e me esconder na presença de Deus. E eu descobri lugares onde a dor ela te leva a conhecer a Deus de uma maneira diferente. E no domingo passado, uma pessoa veio pregar aqui, Juliane. O Bruno não falou para ela nada, só falou que estava resolvendo algumas questões de saúde, que se ela podia pregar porque foi em cima da hora. E ela, como uma mãe, né, para o Bruno, uma mãe espiritual, nossa, na hora, meu filho, eu vou. E no final ela foi orar por mim. E ela só me falou assim, eu perguntei para Jesus o que estava acontecendo com você. E ele me falou assim: eu estou respondendo uma oração dela. Eu estou respondendo a oração dela. E aí ela falava assim: o Senhor me mostrava Ele mudando as suas taxas. Enquanto eu estava pregando e você estava ali na frente, o Senhor me mostrava Ele brincando com as suas taxas e rindo para mim. E dizia ela que perguntava assim para Jesus: Jesus, e os meninos? E os meninos que o Senhor prometeu? E o Senhor falava assim com ela: isso para mim é nada. Isso para mim é nada. E a Juliane foi e leu um texto, um Salmos 108. É aquele: trouxe-me para um lugar espaçoso e me livrou, porque teve prazer em mim. Desde que eu me encontrei com Jesus de verdade. E meu encontro com Jesus não foi quando eu me batizei ou quando eu casei com um pastor. Jesus me fez ser apaixonada por Ele. Jesus me fez ter um amor tão grande por Ele, onde eu pergunto todos os dias para assim: Jesus, o Senhor tem prazer em mim?
Quantas vezes eu já perguntei para Jesus se Ele olhava para mim e me via como uma filha obediente. Quando ela falou isso, eu falei assim: Jesus, muito obrigada. Porque o Senhor é o socorro presente na hora da angústia. E nesse domingo eu saí daqui, a Juliane falou: dança na presença do Senhor. E era uma luta tão constante entre a minha alma e o meu espírito, que o meu espírito falava que eu estaria aqui nesse domingo testemunhando, e o Senhor me deu uma música que eu tinha que cantar, pedir para a igreja cantar, para nós celebrarmos juntos. E eu falava assim: Senhor, mas se eu olho para a medicina, se eu olho para o que eu sei, se eu escuto o que os meus colegas estão dizendo, eu não posso, como isso é loucura. E eu tinha que trabalhar, e eu fui atender meus pacientes, eu não sei como. E aí aquela angústia começou, né? Segunda, terça, biópsia, quinta, ia sair na outra quinta-feira, eram 5 dias úteis. E na quarta-feira passada, dia 23, 24, dia 25 de setembro, a segunda médica que fez meu ultrassom, né, que foi na segunda, logo depois que eu saí do primeiro médico, ela me classificou como um BIRADS 4. Só que a classificação do BIRADS 4, ela tem A, B e C. E ela não escreveu se era A, B ou C. Com certeza ela não escreveu porque ela não queria que eu ficasse mais desesperada ainda. Ela falou assim: não, eu não vou classificar como um 5, vou classificar como um 4. Só que o 4A, B e o C é a mesma coisa. O C é praticamente a mesma coisa que um 5, né? E aí eu fui em outra médica nessa... Terça-feira eu passei na mastologista, quarta-feira eu tinha uma outra colega médica que fazia ultrassons, que já me acompanhava em todas as ultrassons de mama. Eu liguei para ela na hora, falei: você pode olhar, porque você já fez todas as minhas. E aí na quarta-feira, era o terceiro ultrassom que eu estava fazendo, ela falou assim: Lucimária, eu vou classificar o seu nódulo como um 4B. E eu falei assim: amém, né? Um 4B é de 50% a 95% de chance de malignidade. E aí eu mandei nesse mesmo momento uma mensagem para essa médica de segunda-feira, que foi o segundo ultrassom que eu fiz, perguntando para ela qual era a classificação do meu BIRADS, porque ela não tinha colocado. Eu imaginava que ela não tinha colocado, porque ela não queria me desesperar, não ia mudar muita coisa até a biópsia sair. E aí ela não me respondeu. Ela foi me responder essa quarta-feira agora, às 11 e pouca da manhã, e ela me respondeu: pode passar. Ei, Lucimária, tudo bem? É um 4C. O 4C continua com as 95% de chance de malignidade. Então, o primeiro ultrassom, um BIRADS 5. O segundo ultrassom, um BIRADS 4C. O terceiro ultrassom, um BIRADS 4B. E lá no médico, na hora que ele foi fazer o ultrassom para fazer a mamotomia, que é a retirada completa do nódulo, ele me classificou como um 4B também, um 4A para B. É um 4A, mas eu vou dar B por conta disso, disso e disso. Quando eu vi isso daqui, eu fui para o quarto com o Bruno, desesperada, na quarta-feira. E eu falei assim: eu estou com câncer. E eu abracei o Bruno e falei assim: eu não aguento mais esperar. Eu vou mandar uma mensagem para o médico. E eu sabia que esses dias de espera o Senhor estava, né, nos fortalecendo e nos preparando para o que viria. E aí quando ela me mandou essa mensagem, eu fiquei muito desesperada. O Bruno ajoelhou comigo no quarto, nós oramos, e o Bruno orou assim: Senhor, o Senhor sabe até onde a gente aguenta. O Senhor sabe até onde a gente aguenta a dúvida, a incerteza. E eu tendo conhecimento de tudo. Gente, eu tenho 13 nódulos na tireoide. Já fiz punção, acompanho, tá tudo certo. O nódulo que eu estava acompanhando na minha mama era algo com quase 100% de chance de malignidade. E o Senhor falava assim comigo: eu não preciso nem de 1%. Você tem ainda 1%, eu estou te dando 1%, eu não preciso nem de 1% para fazer o impossível. E aí o Senhor ministrava tantas coisas ao meu coração. E aí depois dessa mensagem dela, o Bruno e eu conversamos, e eu mandei uma mensagem para o meu médico. E falei assim: fulano, eu estou muito angustiada. Esses dias de espera têm sido muito difíceis.
Será que o resultado da biópsia já não saiu? Ele ia mandar para mim, eu que ia abrir o resultado da minha biópsia. E aí, ele me manda um áudio assim: Lucimária, uai, achei que já tivesse te mandado. Mandei para a pessoa errada. É benigno. O nódulo, ele é benigno. Você pode aplaudir ao Senhor? E quando eu saí, quando eu escutei benigno, o Bruno e a Helena estavam almoçando, eu saí do meu quarto desnorteado, eu só gritava pro Bruno assim: é benigno, é benigno, é benigno. E eu me ajoelhei, e eu me prostrei ali diante do Senhor, e só vinha na minha frase: o Senhor, minha cabeça, o Senhor me deu uma nova chance de viver. O Senhor, Ele restaurou a minha sorte, como Ele restaurou a Sião. O Senhor, Ele me deu um riso novo, e eu jamais imaginei viver tamanha bondade do Senhor. E eu quero aqui testemunhar para vocês, não sobre a Lucimária, mas sobre o poder de Deus. A minha oração, alguns já me conhecem, sabem, a minha oração é que eu pedi ao Senhor para ver curas. Há uns 3 anos atrás eu tenho orado para o Senhor para ver curas. Eu falei: Senhor, por que a gente não vê mais hoje paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo, as pessoas sendo curadas? E quando eu fiz essa oração, uma pessoa que nunca me viu na vida, entregou uma palavra que eu tinha um dom de cura. Só que eu sou uma pessoa muito pé no chão. E eu compartilhei com algumas pessoas, e o Bruno também, que eu orava assim: Senhor, se eu tenho um dom de cura, tem que ter exame. Porque esse negócio de eu orar e a pessoa falar que tem dor aqui e sumiu, eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar nisso, Jesus. Tem que ter exame. Se o Senhor for para me usar para me curar, eu tenho que ter exame do antes, do depois, para a cura ser real, para a glória do Senhor, para o nome do Senhor ser manifesto de forma sobrenatural. Cuidado com as orações que você faz. Eu não imaginava que ia começar por mim. Os meus exames estão aí. Vocês viram o poder de Deus. A Juliane veio, me entregou uma palavra como um bálsamo em boca do Senhor, de uma maneira sobrenatural. E o que eu quero dizer para você hoje, nessa noite, que está passando por um momento difícil, como Jesus fez com aquele cego. Eu vivi a vida inteira numa cadeira de rodas, Lu. Eu estou a vida inteira surda, eu estou a vida inteira muda, eu estou a vida inteira sofrendo disso, eu estou a vida inteira depressiva. Não interessa o que você passou na vida inteira, interessa é agora que Jesus está aqui. Jesus bastou um encontro inicial com esse cego, para aquilo que ele viveu a vida inteira ser mudado. Então o que você viveu até aqui não define o que você vai viver daqui para frente, porque o que eu vivi até os meus 35 anos vai ser muito diferente do que eu vou começar a viver a partir de agora. Vocês podem ter certeza que há uma canção nova nos meus lábios, há um riso novo nos meus lábios, há uma Lucimária diferente sendo formada a partir de experiências onde só eu e o Espírito Santo de Deus chegamos. Eu quero declarar sobre a sua vida que Jesus cura, e Ele cura de forma sobrenatural. Nessa igreja nós temos vivido milagres. Glaucia, um testemunho vivo do milagre, do poder de Deus. Maria Clara, irmã Maísa, mulher, câncer, diagnósticos terminais. Eu escutei da Maria Clara: fala para a família aceitar o tratamento paliativo. Fala, a médica me pedindo, eu dentro da UTI lá em Belo Horizonte, você tem que pedir para a família aceitar o tratamento paliativo. Essa menina não tem mais nem 8 meses de vida. Eu escutei isso de uma médica. A Maria Clara está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, pulando e dançando na presença do Senhor. A Glaucia está aqui, milagres diários. Pelos exames a Glaucia não conseguiria ficar nem em pé. É câncer, é metástase, e ela não sente nada, está inteira. Isso é milagre, é poder. É Jesus curando os cegos dessa geração. A irmã Maísa passou pelo tratamento de câncer. Eu nem sei como é que essa mulher passou por esse tratamento, porque o Senhor a manteve de pé. Eu não lembro dela em um dia. Parece que ela nunca passou por um tratamento oncológico. Manifestação do poder de Deus. É poder de Deus nas nossas vidas. Poder de Deus. E eu, antes de orar por vocês, algo que estava queimando no meu coração, dizer que Jesus, Ele sempre nos dá
o pão necessário para nos manter de pé. E meu amor, o que seria, né, de mim nesse processo sem você? Eu falava para a Débora, parece que quando a gente é um, Jesus coloca o oxigênio no outro para você conseguir respirar. Eu falava para a Débora assim, Débora, a minha vontade de não sair de lá do Bruno, porque parece que quando eu estou longe dele, a minha respiração está mais curta e pesada. Quando eu chegava perto dele, parecia que meus pulmões se enchiam, se expandiam, e eu conseguia que as batidas do meu coração desacelerassem, e eu conseguia ver Jesus cuidando de mim através da sua vida. Nós dois sabemos o que nós passamos, e talvez nós nunca contemos para ninguém. Mas amor, aquilo que eu te falei segunda-feira, o melhor sermão da sua vida não foi pregado aqui nesse púlpito. O melhor sermão da sua vida foi naquela segunda-feira à noite na sala da nossa casa. Você pode ter certeza que se algum dia eu me esquecer das palavras dos seus sermões em púlpito, a maneira que você me amou, a maneira que você cuidou de mim, jamais, jamais vai ser esquecido na minha alma e no meu coração. Você é uma bênção. Eu vou honrar você e te amar todos os dias da minha vida. Obrigada por ser a manifestação do poder de Deus, do cuidado de Deus na minha vida.